Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco, gravado em Manaus, no Hotel Blue Tree Premium Manaus, que nos recebe com um delicioso café da manhã, nosso convidado, procurador de justiça, escritor Nicolau Libório. E recentemente lançou a sua obra Lembranças do Futebol e do Rádio Amazonense. Vamos continuar falando de rádio. Rádio, jornal, cabines de rádio, estádios de futebol, mas vamos falar também de TV Amazonas. Você tem uma passagem pela TV Amazonas. É verdade, passei pela TV Amazonas na época que a programação da TV Amazonas era a da Bandeirante, no início dos anos 70. E nesse tempo, realmente, era aquela fase assim do entusiasmo, do sonho, a vontade de fazer. A gente vivia realmente a empolgação de fazer. Então foi uma fase realmente que eu considero uma fase romântica, uma fase assim que a gente considerava a grande realização. E quem trabalhava em televisão, quem trabalhava em rádio, era reconhecido nas ruas. Do rádio, quem não conhecesse a pessoa pessoalmente, conhecia pelo menos o nome. E na televisão, evidentemente, com a imagem, a gente era identificado pelo público e realmente foi uma fase belíssima, a fase que eu passei pela TV Amazonas, onde tive a oportunidade de conhecer pessoas importantes como o Dr. Felipe Dal, o Dr. Milton Cordeiro e outros companheiros lá, o Luiz Eduardo que me levou para lá na época. Aliás, falando do Luiz Eduardo, eu fiz questão de prestar uma homenagem a esses companheiros. Luiz Eduardo, que foi companheiro na Rádio Rio Mar, narrador esportivo, José Augusto, João Bosco Ramos de Lima, que na difusora foi tudo, inclusive foi o único que teve o privilégio de fazer a crônica do dia, foi vereador, foi deputado estadual, foi vice-governador, foi senador da República e foi narrador esportivo, comentarista, né? Do Jaime Barreto, do Jaime Rebelo, do João dos Santos Pereira Braga, meu mestre no Solon de Lucena, meu mestre na Faculdade de Direito. Quer dizer, são companheiros assim que a gente faz questão de lembrar. Belmiro Vianês, outro grande nome. Jogadores que marcaram uma época. Você cita muitos no seu livro. Olha, nós tivemos aqui jogadores genuinamente amazonenses, caboclos amazonenses, gente que nasceu aqui, que viveu aqui e que fez sucesso aqui. Podemos citar Edson Piola, para mim um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Pepeta, outro grande nome do futebol. Tivemos como goleiros Clóvis, que criou aquela história da toalha vermelha, que na realidade foi uma coisa que eu participei, né, que induzia a criação disso aí, depois é uma outra história isso aí. Mas que prevaleceu e o pessoal acreditou na lenda da toalha vermelha. Né? Marialvo, nós tivemos Rolinha, Sula, Berto, Theo. Agora tivemos aqueles que vieram de fora, jogaram aqui e que fizeram sucesso, por exemplo, Campos, artilheiro do campeonato nacional, pelo Nacional com 13 gols. Não foi o artilheiro nacional, mas foi um dos principais artilheiros do campo. Jogaram aqui Laci, jogaram aqui Alfredo Mostarda, que foi para a seleção brasileira, jogou aqui o Toninho Cerezo, que jogou na seleção brasileira, jogou aqui, então Tupanzinho, então tivemos vários nomes. E aqui, durante esse período que nós vivemos, período de euforia do futebol amazonense, nós tivemos grandes nomes da crônica esportiva aqui, participando, transmitindo o jogo daqui, Valdir Amaral, Haroldo Fernandes. Nós tivemos, por exemplo, o repórter de pista, que hoje é o grande nome nacional, Fausto Silva, que era da Rádio Jovem Pan, era repórter de pista. O famoso, né? Faustão. O famoso Faustão, você vê como é que era o futebol. Você acredita que ainda teremos estádios cheios como o passado? E para fazer futebol, tem que ter alguém que seja vocacionado para isso, alguém que seja identificado, alguém que goste de futebol. Por exemplo, você é sucesso do que você faz porque você gosta do que você faz. Quando a pessoa gosta do que faz, além de fazer bem, faz com satisfação. Quer dizer, se a gente quiser fazer futebol simplesmente, não, nós vamos montar um time tal, vamos arranjar dinheiro, tirar dinheiro dali, para fazer um grande time de futebol. Se não houver isso, planejamento, organização, disciplina, o dinheiro vai ser dilapidado e não vai se ter nada. Quem é Nicolau Libório, um homem do esporte, escritor, hoje procurador de justiça, um homem que está em cima da jurisprudência? Quem é esse homem simples
que continua amando o rádio, o futebol e trazendo para o público mais jovem grandes lembranças desse passado. Nicolau Libório simplesmente é aquela pessoa que nunca desprezou o passado. O passado humilde, o passado de dificuldades, o passado daquele garoto que veio lá do interior do município de Urucará, se criou no bairro de Cachoeirinha, e que nunca teve um comportamento diferente. Porque a ideia não é ser reconhecido pelo rótulo. Por exemplo, eu sou fulano de tal. Eu acho que não é por aí. Eu acho que as coisas que a gente conquista na vida, a gente tem que agradecer a Deus pelo fato de ter conquistado. Agora, o mais importante é ser reconhecido como ser humano, sabe? E quando a gente é reconhecido como ser humano, isso é gratificante demais, porque amanhã ou depois a gente se aposenta. E dizem, eu vou falar na brincadeira, de que aposentado não é convidado nem para enterro, eu estou brincando, e vou me preparar para isso, que vou chegar a hora que... Então, depois que você se aposenta, se você continuar sendo reconhecido, é sinal de que você fez coisas boas no passado. Então, eu acho que a gente, todo dia, a gente tem que cultivar as amizades, a gente tem que ser a gente mesmo. Eu digo o seguinte, a gente tem que fazer a distinção entre o humilde e o simples. Sabe? Se você é uma pessoa que chega, por exemplo, a general, ele não pode ser humilde, pelo poder que tem, mas pode ser uma pessoa simples. E ele pode ser simples a vida toda. Então eu quero ser simples, eu quero ser eu quero ser apenas o Libório. Como foi conhecido no meio esportivo, Nicolau Libório. Libório, nós estamos chegando ao final do programa, eu tive um prazer imenso, até porque sou seu amigo. Somos amigos, é verdade. E um prazer enorme te trazer no programa, falar da tua obra, e agora você tem a oportunidade de se despedir. Eu tenho certeza que não é uma despedida, né? Porque sempre a gente vai se encontrar, tenho certeza. Ainda vamos viver bastante, se Deus quiser, né? Mas a oportunidade eu aproveito para agradecer, inclusive esse belo café da manhã aqui do Blue Tree, é ótimo, né? E agradecer a sua paciência, pela a sua atenção, e realmente é a chance que a gente tem para expor algumas ideias, expor um trabalho que é modesto, eu sei que é modesto, é tímido, mas é uma contribuição que a gente traz para recuperar alguma coisa que a gente viveu no passado e algumas pessoas viveram no passado. Tá certo. Bom, estamos chegando ao final do programa, mas eu quero me despedir de você lembrando que você pode continuar nos assistindo, continuar interagindo conosco através das redes sociais. O Nicolau deixou 3 livros que será sorteado e que você pode fazer isso através das nossas redes sociais. Obrigado pela tua companhia, pela tua audiência e a certeza de que nos encontraremos na próxima semana aqui no Hotel Blue Tree com um novo convidado, levando a literatura produzida na Amazônia para você de todo o Brasil. Um forte abraço e até o próximo encontro, como Deus haverá de permitir. Até lá.